Olá, pessoal, bem-vindos ao Eleva Podcast. Hoje vamos conversar sobre essa área que está muito em expansão na odontologia, a harmonização orofacial. E para isso estamos hoje com a professora doutora Michele Negrete, que é coordenadora do curso de pós-graduação de harmonização orofacial aqui da Unidade de Santa Maria, além de coordenar outros cursos de pós-graduação e cursos de imersão em harmonização orofacial. Seja bem-vinda, professora Michele. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre bioestimuladores de colágeno, que são os queridinhos da atualidade. Você concorda com isso? Com certeza. E a gente desenvolve muitos bioestimuladores dentro de clínica, né, dentro dos consultórios e principalmente dentro da especialização, porque é o que os alunos querem aprender, né, eles querem aprender e os pacientes estão buscando isso, né, eles estão buscando tratamentos com mais naturalidade, com mais durabilidade e os bioestimuladores eles vêm de encontro a isso. Só que lembrando sempre que eles são procedimentos que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para ver esse resultado natural. Então nós temos várias marcas no mercado e de várias maneiras a gente tem que aplicar isso. Então deixar bem consciente o nosso paciente da aplicabilidade disso, que ele não vai ser um procedimento que eu vou executar e ele já vai ver esse resultado instantâneo e imediato. Mas, com certeza são os queridinhos do momento sim. De todos os bioestimuladores que nós temos no mercado, qual que você aplica em você? Eu sempre digo que o que a gente aplica na gente é o que a gente, como estudiosos, né, porque nós somos estudiosos, né, se a gente estuda toda semana, eu tenho certeza que você lê um artigo no mínimo por semana, não tem um por semana, aí bicho, então a gente está sempre atualizado, porque eu acho que é isso que a pós-graduação faz com a gente, faz com que a gente esteja sempre atualizado com produtos novos que estão saindo no mercado. Então, às vezes eu digo para o meu paciente: "Eu faria isso em mim". Por quê? Porque com o conhecimento que a gente tem de todos os produtos, de todos os procedimentos, com certeza são os melhores, porque a gente, querendo ou não, a Sim, gente é quem mais sabe sobre aquela nossa área. exato. Então, qual que tu considera o melhor bioestimulador? A gente sabe que bioestimulador a gente tem que escolher conforme Sim. o biotipo do paciente. Mas se a gente não pensasse em biotipo do paciente, se a gente não pensasse que precisa volumizar, se a gente pensasse apenas em estímulo de colágeno, Uhum. qual que tu entendes que é o melhor? Não precisamos falar de marca comercial, podemos falar de É que nem a professora falou, nós temos que ver realmente sempre, através de uma consulta e de uma análise, como é que está essa pele, e o que essa pessoa deseja naquele momento. Então, hoje em dia no mercado nós temos marcas e nomes maravilhosos. O que eu uso em mim, dentro da minha análise facial, e em cima de desejos que eu tive durante o tempo, eu usei PLA, que todo mundo sabe que a gente tem hoje, que é o Sculptra, o Eleva, que são marcas diferentes, mas que dão o mesmo resultado, e hidroxiapatita, que a gente tem hoje no mercado também marcas maravilhosas, uma delas também eu faço parte do board de científico, que é a Biometil e a Renova, então são hidroxiapatitas hoje maravilhosas para a gente usar em faces determinadas. Então o paciente vai chegar e me dizer qual é a queixa, e eu vou dizer para ele: "Ó, eu usaria esse aqui como se fosse em mim, como eu usei". Mas, Janice, hoje em dia a indústria farmacêutica ela está muito preocupada com isso do paciente. Então todos os materiais, eles estão vindo com uma qualidade fabulosa e uma revisão científica dentro de artigos, dentro de clínicas. Então hoje eu sempre digo para o aluno: "É difícil dizer um material ruim e que a gente não usaria". Então eu acho que o injetor ele está muito bem servido hoje em dia. Nós temos marcas, assim, ó, excelentes, é que nem eu disse hoje de manhã para os alunos, eu já faço harmonização há 15 anos. Então eu tenho uma vasta experiência tanto dos materiais, dos produtos, e eu sou paciente, com certeza, porque a imagem também é tudo, com naturalidade, com segurança. Então a gente vai dizer assim: "Ai, qual é a tua idade?", não parece que é tão jovem, mas é que a gente tem esses cuidados com a harmonização e com principalmente os medicamentos que a gente injeta num paciente, no nosso organismo. Então podem ficar tranquilos, hoje a gente tem
coisas maravilhosas no mercado, sim. E tu concorda com isso de que o bioestimulador é o melhor para rejuvenescimento com naturalidade? Ah, sim, sim. Eu sempre digo que a gente tem 4 fases, né, dentro de uma harmonização. A gente tem a questão da pele, a gente tem que reestruturar, fazer uma projeção, a gente tem que fazer uma naturalização, que é a parte de bioestimuladores, e por último, não menos importante, quando não se dá o total sucesso, a gente encaminha para uma cirurgia, sabendo que muitas vezes a cirurgia é o nosso primeiro indicador. Só que para ocorrer essa cirurgia, eu vou preparar. Então a minha reestruturação, tanto ela cutânea quanto para dentro da pele do paciente, entre os bioestimuladores de colágeno. Então a estética regenerativa, eu tenho que trabalhar a parte facial externa do meu paciente e a interna, que entra essa reestruturação com os bioestímulos. Aí eu vou saber, o que que é esse meu paciente? Precisa de qual marca? Uma hidroxiapatita, um PLA, um PCL? Então eu tenho que saber tudo isso. Por isso que dentro da especialização, a gente sabe o quê? Análise facial. E daí entra toda a parte mercadológica. E a gente trabalha com muitos bioestimuladores de Bastante, colágeno, né, então bastante. na especialização a gente trabalha com todos os tipos, porque é o que você falou, né, a gente precisa avaliar o tipo de face, o Sim. perfil e não existe um indicado para todos os casos, Não. né, a gente já sabe. E quando um paciente, por exemplo, que não tem tanto conhecimento, nos liga e pede assim: "Quanto custa tal procedimento?". Então é isso que a gente tem que deixar pra pessoa entender. Para dar um valor, uma precificação por um determinado procedimento, a gente tem que fazer uma análise, tem que avaliar a parte cutânea, a parte, física desse paciente, a parte alimentar também, que conta muito, que a gente sabe hoje que a estética regenerativa está de total encontro à harmonização, então não adianta eu colocar um bioestimulador num paciente injetor de açúcar diário, então tudo isso não vai funcionar, aí vem, né: "Ah, não está funcionando por quê?". Então a gente tem que saber que a harmonização ela é de dentro para fora e de fora para dentro. Não adianta eu pegar o melhor material no mercado e injetar na pior pessoa, né, então tem que ser é uma via de mão dupla aí, tanto lá da cá. Sim, com certeza. E Michele, muitos pacientes perguntam sobre os fios de PDO. A gente sabe que tem vários tipos de fio de PDO, tem os de tração, tem os de estímulo. Tu entende que os de estímulos de colágeno estão muito associados ao uso dos bioestimuladores? Sim, nessas 4 pontuações que eu falei anteriormente, então na última delas, antes desse nosso paciente ir para uma parte cirúrgica, muitas vezes, quando eu já reestruturei o meu paciente com um bioestimulador líquido, que seria todos esses nomes que eu mencionei, a gente pode entrar com bioestimuladores sólidos, que seriam reposicionadores de tração, de reposicionadores de coxins de gordura, que nada mais é aquele derretimento da face. Então: "Ai, minha face está derretendo, eu pareço uma margarina, né". O que que eu faço? Reestruturo toda essa face e depois eu reposiciono com esses fios. Então os fios de PDO, quando a gente fala, e muitas vezes as pessoas têm parece ter um certo receio ou medo ou da colocação, o injetor de colocar, o paciente de receber, eles são muito tranquilos quando bem indicados. Então eles vão fazer essa reposição desses coxins que estão derretendo em determinados lugares. E a gente tem que entender que cada face, em cada momento, vai precisar de um determinado material. E os fios, eles vêm assim para brilhantar, a cereja do bolo da harmonização. Tem lugares estratégicos anatômicos na nossa face, que são zonas de perigo, que a gente não tem como colocar um preenchedor de ácido hialurônico, um bioestimulador. Então eu tenho dentro desse meu arsenal de injetáveis, da minha harmonização, eu tenho os fios, que eles trabalham com segurança, não me dão complicação. Lembrando sempre, né, que tudo sempre é dose dependente e técnico dependente, e isso a especialização ela traz. Essa aptidão, essa expertise para o operador saber colocar e saber indicar. E eu sou fã número um realmente também, não somente do bioestimulador líquido, quanto dos fios. Os fios eles são sabendo usar e indicar, você vai deixar o paciente mais seguro e vai dar uma harmonização realmente com naturalidade. Sem exageros. Sim, os fios de PDO eles complementam muito todos os procedimentos, né, então a gente na verdade a gente tem uma sequência de procedimentos que eu acho que a gente aprende muito bem na especialização, né, em que a gente precisa
olhar para esse paciente e muitas vezes o paciente vem especificando um procedimento e a gente entende que não é o ideal. O envelhecimento ele é gradual. Ele Exato. não é você acordou, você dormiu e acordou com uma certa idade. E o reposicionamento desse envelhecimento gradual, eu brinco, né, e falo que a gente vai fazer um gerenciamento desse teu envelhecimento. Então ele é gradual, a colocação de cada coisa no seu lugar. Por isso que a gente faz o planejamento. A análise da face e o planejamento. Planejamento da face em que cada momento vai ser executado e colocado determinado procedimento específico em cima da tua queixa. Sim, é a escuta, né, que a gente falou no início, é a escuta para que a gente saiba o que o paciente deseja e o que nós podemos fazer, muitas vezes tendo que adequar, porque não, né, a gente falar muitas vezes a gente tem que adequar Sim. ao financeiro do Com paciente, certeza, né, então a gente precisa muitas vezes adequar o que o paciente quer, a queixa do paciente, ao que temos de produtos mas dentro de um arsenal para que a gente leve a um resultado que ele e eu sempre digo para o paciente que às vezes financeiramente não está num momento tão bom, expõe isso. Expõe isso que dentro desse teu financeiro, a gente consegue fazer um determinado procedimento e você vê esse resultado, sabe. Não deixar esse teu envelhecimento ocorrer sozinho sem que a gente coloque, um determinado procedimento. Então sempre expor, sempre escutar e conversar que a gente consegue fazer essa adequação. porque existem alguns planejamentos que eu lembro que até no curso de especialização mesmo, que são planejamentos realizados para meses, Sim. para anos. Então a gente pode fazer um planejamento para um ano inteiro, né, desse paciente então: "Ah, vou fazer primeiro esse procedimento e depois o outro", e a gente vai adequando, até mesmo o financeiro, não tão favorecido. É como se fosse um plano alimentar. Exato. Vai escrever uma dieta, mas isso eu não posso, isso eu não consigo, você vai fazendo toda essa adequação. E o planejamento da harmonização, ele se enquadra bem a isso, e em cima do que o paciente pode, necessita e pode, tanto financeiramente quanto às vezes, muitas vezes até questão de tempo, né. Às vezes eu não tenho tempo de executar, ou eu não sou de alguma cidade, a gente consegue realizar aquilo ali. Sim, às vezes o paciente vai viajar ou vai Sim. ficar meses fora e quer realizar uma parte do planejamento. Realmente o planejamento é essencial em Esse qualquer diálogo entre o se profissional e o paciente, ele é muito importante. Ele é muito importante. E você mostrar isso para o paciente, muitas vezes numa tela, ou um caso clínico que você já executou e teve essa transformação, essa modificação, essa harmonia, onde o teu paciente ele tem um entendimento que é isso que ele quer e é isso que ele precisa. Tem um outro fator que eu acho que é bem importante na decisão da harmonização do paciente vir realizar, e que a gente sabe que tem muitos pacientes que eles têm medo, porque eles trouxeram medo da odontologia para a harmonização, né. Nós sabemos que quando a gente trabalha com a odontologia, nós temos muitos pacientes que eles vêm extremamente traumatizados, que eles trazem uma memória de dor, eles trazem uma carga emocional de dor Sim, muito forte. E a gente na harmonização a gente herdou também, né, a gente sim. herdou isso da odontologia. E a gente observa que os nossos procedimentos eles são muito seguros E e tranquilos. tranquilos, né, então é algo que eu acho que a gente pode passar para o paciente, que é seguro Sim. e que é indolor na medida que eu consigo anestesiar, né. Exato, e o linear de dor é de cada um. Então hoje a gente tem vários dispositivos para minimizar esse medo, essa dor do paciente. Então a gente trabalha com materiais que diminuem, essa questão da dor, né, essa questão da do medo. Então, anestesia, técnicas, materiais que já têm medicamentos com diminuindo dor, a questão de sedação também a gente tem tudo isso. Então a odontologia e a parte da harmonização, ela trouxe tudo isso para deixar o paciente tranquilo e seguro, sabe. Sempre falo, dependendo do linear de dor de cada um, porque, né, cada um tem sua dor. Cada um tem sua dor e cada um sabe Sabe, exatamente. onde está a sua dor. Professora Michele, o que mais que você poderia nos contar sobre essa linda fase de harmonização que eu chamo de bioestímulo de colágeno? Então, o que que eu falo para vocês? Respeitar sempre a cronologia do envelhecimento.
deixar o seu profissional fazer, esse planejamento. Os bioestimuladores e colágenes são os aliados maravilhosos em questão de uma naturalidade, de um rejuvenescimento com qualidade e naturalidade. E eu vou dizer, ó, eu tenho 41 anos e tô cheia de bioestimulador. Eu também, né, que nem diz o professor Rodi que diz que gostaria de me ver antes da harmonização, hein. Vamos botar ali depois na tela, antes e depois então. Ele tinha não, mas ele não vai ter essa foto, eu vou botar, procurar. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu me sinto imensamente honrada por fazer parte, mais um ano, são 4 anos a gente estava falando, né, indo para o 5º ano dentro dessa instituição, com pessoas maravilhosas, e de saber esse carinho, e saber que a gente desperta todo esse olhar e esse desejo de continuar na harmonização, porque eu sempre digo assim: "Eu vim para isso, eu não me imagino sendo outra pessoa, fazendo outra coisa, que é o que eu faço". E eu vivo a harmonização, eu vivo a odontologia 24 horas por dia, tá. E é uma especialidade em que a gente leva muito a autoestima. Eu contei quando eu fiz um episódio que eles fizeram a minha história, por que que eu vim para harmonização, depois de tantos anos na endodontia, e eu digo que eu vim porque elevar a autoestima, assim, ó, me deixa extremamente feliz, e é o que a gente É faz. muito gratificante. Quando a gente vê um paciente que ele chega, eu tive uma paciente há umas 3 semanas que ela me disse assim: "Ai, Janice, ninguém viu que eu fiz harmonização, mas eu olho no meu espelho e eu me sinto assim, É muito gratificante. ai, como eu fiquei bem, como eu estou melhor", porque ela disse: "Ai, porque eu tinha uma ruguinha aqui que me incomodava, eu tinha uma aqui que me incomodava", e isso não aparece para as outras pessoas, é para mim. É. Então isso é elevar a autoestima. Exato, a promoção, promover saúde e bem-estar, ele tem que estar linkado com todas as especialidades. E eu no começo eu tive muito preconceito, que todo mundo dizia que eu lidava com pessoas fúteis, que quem fazia estética já não eram pessoas fúteis. E hoje, né, então 15, 16 anos depois, eu digo assim: "Essa pessoa que falou isso, ela tá querendo fazer curso comigo". Não são pessoas fúteis, são pessoas muitas vezes desanimadas, são pessoas depressivas, são pessoas separadas, são pessoas que perderam seus filhos. Eu já escutei muitas histórias numa cadeira, odontológica na harmonização. Então, hoje em dia, eu sempre digo: eu não faço simplesmente uma toxina botulínica, eu promovo a saúde e o bem-estar dessa pessoa. Então, eu Com escuto certeza. muita história para poder fazer. Então, é muito além de saber colocar um injetável ou colocar um bisturi naquela face, é saber desenvolver tudo isso. Rapidamente, conta uma historinha que te tocou muito, só uma que tu lembra agora que te tocou muito. Ai, foram Eu vou contar uma então. Eu lembro de uma paciente que a gente estava fazendo cirurgia e que ela nos disse, a gente fez cirurgia, eu e a Cláudia, e, nós falamos assim: "Ai, você vai ficar roxa", e ela nos disse assim: "Roxa? Eu estou acostumada a ficar roxa", e eu falei: "Ai, tu faz muita cirurgia?", a gente encarou assim, sim, e ela disse assim: "Não, é que eu tinha uma vida muito triste, eu apanhava sempre do meu marido, eu vivia roxa. Agora os meus roxos são para elevar minha autoestima, eu já deixei de fumar", olha só, sim, ela disse: "Eu deixei de fumar e eu deixei de beber quando eu comecei a fazer a harmonização", eu sim, fico arrepiada quando eu sim. conto, porque pra gente É lindo, perceber é lindo. o quanto a gente melhora a Uhum. qualidade de vida dessas mulheres em É que ela muito lindo. ela tá buscando uma outra vida. Sim, são vidas assim, ó, são muitas coisas, e eu ando pelo Brasil e pelo mundo afora dando aula, e dando aula não somente dentro da sala de aula, na clínica, a gente vê muitas histórias que te tocam, que tocam mesmo, de você escutar aquilo: "Ah, eu não sabia que tinha que pagar", né, às vezes numa escola, e de você escutar a história daquela paciente e dizer: "Não, não, pode vir, senta aqui que eu vou fazer", Porque que é uma ela história de vida que é, a gente está exato, mudando, que a gente está, modificando sim, totalmente, né. Essa mulher ela me tocou muito, eu acho que eu vou guardar ela para sempre, porque assim, é muito além, chorei, né. é muito além. Eu enchi de lágrima e pensei: "Olha o quanto está mudando a vida dessa paciente", E muda, né. Janice. Todo dia que Com eu entro na certeza. clínica é isso, tu tá pronta ali para transformar, realmente. Exato. E às vezes, assim, falando de valores, né, de procedimentos, muitas vezes esses pacientes eles não vão conseguir fazer, não vão fechar, mas as histórias, e isso te comove muito, e a gente consegue executar de uma outra maneira, de uma conversa, e a harmonização ela te dá tempo para você conversar, diferente do cirurgião dentista que a gente tá lá e vai conversar com o paciente, tem que colocar um sugador dentro da boca e se foi a nossa conversa. Muitas vezes fica aquele monólogo, né.
A harmonização não é isso, ela é transformadora dentro da gente. Com certeza, com certeza. Obrigada mesmo, muito obrigada.